eu usar o microfone da voz. Glória a Deus. Jefité, o gileadita, né? Normalmente quando a gente ouve a história de Jefité, a gente sempre lembra do quê? A gente sempre lembra do voto que ele fez, né? O voto de Jefité. Ele disse assim: olha, Senhor, se eu vencer essa guerra, se eu conseguir obter êxito contra os meus inimigos, o primeiro que sair da porta para fora, eu oferecerei como sacrifício, né? E o que aconteceu? Quando ele volta da batalha, que ele saiu vitorioso, quem foi que saiu para fora da casa? Quem lembra? A filha dele. Ele disse: o primeiro que sair para fora, eu irei oferecer como holocausto, como sacrifício a ti. Imagine o coração de Jefté, né? Podia ter saído um bezerro, podia ter saído um bode, né? Podia ter saído uma cabra, alguma coisa assim, sei lá. Ainda que seja uma muriçoca, tinha que ser minha filha. Mas Jefté é um homem, irmãos, que traz para nós uma lição de vida extraordinária, e que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos algumas coisas que o Senhor Deus colocou no nosso coração. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos muito delicados aí nos nossos dias atuais, né? Mas nós acreditamos que Deus está no controle, né, irmã Maria? Amém. Saiu do controle dos homens, mas não saiu do controle do Senhor. E graças a Deus, mais uma vez, Deus mostrou para toda a humanidade que Ele é o Senhor da história, né? Ele é o Senhor da história. O homem acha que é o controlador das coisas, mas não passa de pó, não passa de cinza e nada mais, né? Então essa noite que nós possamos abrir o nosso coração. Eu não sei se você que aqui está já enfrentou ou está enfrentando, você que aí em casa está, se já enfrentou ou está enfrentando rejeição na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Marcelo, faz só um favorzinho para mim, levanta um pouquinho só aquele celular ali, eu acho que está tapando o meu rosto ali, se eu não me engano, aquele emblema da igreja. Só um pouquinho só, levanta ele aí. Aê, Marcelo, fera, obrigado, agora ficou legal. A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. Sentir-se rejeitado, jogado na lata do lixo da vida, é algo que machuca e que deixa profundas marcas na nossa alma. Eu acredito que não existe dor maior para um ser humano do que a dor da rejeição, né? Ser rejeitado é complicadíssimo. Essas marcas nos perseguem ao longo da nossa vida, condenando-nos a um estado de medo, tristeza e revolta. Não há quem não tenha um dia sequer passado por alguma experiência de rejeição. Contudo, para algumas pessoas, né, isso constitui-se em algo fortemente traumático. Muitas pessoas acabam fazendo da rejeição, né, a sua sepultura. A rejeição, para muitas pessoas, ela acaba trazendo marcas tão profundas em que essa pessoa, ela acaba de uma certa forma não conseguindo mais levar a sua vida adiante. Mexe com a sua personalidade, mexe com a sua autoestima, mexe inclusive com o seu caráter, a forma de ser, né? Olha quantas coisas a rejeição pode trazer na vida do homem e da mulher. E aquela pergunta que eu sempre falo, né? Sempre faço a pergunta introspectiva: você já se sentiu rejeitado? Ou você está se sentindo rejeitado? Descartado, deixado de lado? Alguma vez você já experimentou o desprezo? O desprezo dos pais, o desprezo dos amigos, o desprezo dos colegas, o desprezo do cônjuge, o desprezo do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, dos irmãos. Rejeição. Rejeição é algo, irmãos, que muitas pessoas trazem
E quando a gente fala de rejeição, logo a gente pensa no mundo. Não, mas há muitas pessoas caminhando com Jesus Cristo e que a alma está com um buraco desse tamanho. Há muitas pessoas que, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, mesmo tendo sido lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ainda trazem consigo marcas profundas e traumas terríveis deixados pela rejeição, que não consegue ser curado. Tem pessoas que ainda trazem consigo, por mais que elas lutem, por mais que elas briguem consigo mesmo, né, para se libertar dessas marcas, ainda estão lá. Por isso que é somente, irmãos, através da palavra de Deus que a gente consegue receber cura para todas as áreas da nossa vida. Se você compra um eletrodoméstico, dentro da caixa vem o quê? Junto com o eletrodoméstico? O manual de quem? O manual de instrução do fabricante. Lá o fabricante vai dizer como liga, como desliga, né? Como utiliza. Esse é o manual do fabricante. Aqui está dizendo como devemos viver, como devemos nos portar, como devemos caminhar, como devemos conduzir a nossa vida, né? Quais são as formas que podemos superar as decepções, superar os medos, superar as angústias, superar as dores. Está aqui. Você pode procurar tudo o que você quiser, todos os meios, todas as saídas. Você pode fazer, né, meditação, você pode fazer, né, yoga, você pode fazer equilíbrio interior, você pode fazer o que quiser. Nada disso vai trazer cura a não ser a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode trazer cura para a nossa vida, Silva. Por isso o salmista disse: escondi no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra, palavra, palavra e palavra. Só a palavra de Deus que pode nos curar, né? Então hoje, irmãos, aprenderemos aí com a história de um homem que experimentou uma terrível rejeição. Ele foi expulso de casa, desprezado por todos e sentia-se extremamente um nada, totalmente rejeitado. Sua história nos ajudará hoje a obtermos cura. Porque assim, não importa o grau, né? Não sei nem se existe isso, mas eu vou falar porque tem alguns cristãos que entendem assim, né? Tem alguns cristãos que acham que tem graus, né? Tem graus de espiritualidade. Para mim, é tudo igual, né? Mas tem alguns que acham que tem grau. Então, não importa qual é o grau que você está, se você já chegou ao ápice de serafim, se você já alcançou o ápice de querubim, não sei. Mas somente a palavra pode fornecer para nós essa cura. E há muitas pessoas, irmãos, que traz consigo essas marcas. Você sabia que é possível as pessoas não conseguirem se relacionar com outras pessoas por causa da rejeição? Você sabia que é possível as pessoas não conseguirem mais confiar em outras pessoas por causa da rejeição? É homem de Deus, é mulher de Deus, mas traz consigo essas marcas. Jefité foi rejeitado, aparentemente, né? Trazia consigo esse destino de ser infeliz para sempre. Seu pai, como o texto diz aqui, ele era influente na terra dele, na cidade dele. Ele tinha uma condição boa. Quando a gente lê o texto aqui, no versículo número 1, diz: Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente, né? E aí diz que o seu pai se chamava Gileade. E Gileade, o pai de Jefité, era alguém aparentemente bem de vida lá na cidade. Era alguém bem conhecido naquela cidade. Por sua vez, Jefité, ele não era um israelita comum. Ele era um israelita privilegiado. Mas apesar de ser um israelita privilegiado, a Bíblia faz questão de colocar as coisas no seu devido lugar. Se você olhar comigo aí, o versículo de número 1 diz assim: Jefité, o gileadita,
era um guerreiro valente. Olha que a Bíblia começa dando as qualidades de Jefité, né? A Bíblia começa falando que ele era valente, que ele era forte, que ele era um camarada que era pau para toda obra. Porém, ele diz valente, porém, sua mãe era quem? Era uma prostituta. Apesar de ser um homem valente, apesar das qualidades que ele tinha um porém na sua vida. E qual era o porém que Jefité carregava consigo? A rejeição por sua mãe ser uma prostituta. Porém, é uma palavrinha bem pequena, mas com grandes implicações. Muitas vezes ela aparece como uma estraga prazer, jogando por terra os nossos sonhos e anulando as disposições que nos é favorável. Existia um porém na vida de Jefité. E eu faço uma pergunta para você: e na sua vida? Existem poréns? Né? Coloca o seu nome aí. A gente sabe que a Bíblia ela é um arquétipo da alma, né? Quando a gente lê a história do personagem, nós estamos lendo a nossa história. Então Jefité hoje sou eu e é você. Jefité tinha um porém. Apesar das qualidades, apesar de ser um homem que era, porém era filho de uma prostituta. Apesar das suas qualidades, qual é o porém que você carrega consigo? Qual é o porém que macula a sua alma? Que tem um buraco do tamanho da eternidade aí dentro, que muitas das vezes, não importa onde você chegou, quando você lembra do porém, aquilo te desanima, aquilo consegue te frustrar, aquilo consegue te decepcionar. Ah, fulano, conhece fulano de tal? Conheço. Ah, fulano de tal é uma bênção, olha isso. Porém, cada um de nós temos os nossos porém. Qual é o porém que permeia a minha e a sua vida? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem virtudes e qualidades extraordinárias, mas só você sabe quais são os poréns da sua alma. Aquilo que muitas das vezes causa rejeição para os seus amigos, rejeição para aqueles que estão próximos de você, aqueles que causam rejeição e fazem com que as pessoas se afastem de você. Você sabe, eu também sei. Por isso essa noite nós vamos caminhar. Jefité era um homem valente, porém o seu nascimento não estava nos planos dos seus pais. Pelo contrário, ele representava um verdadeiro transtorno para ambos. Ainda no ventre da sua mãe, ele carregava consigo estigmas de ser filho ilegítimo. E isso deveria acompanhá-lo até o seu último dia de vida na face da terra. Vemos que a rejeição na vida de Jefité começou ainda lá no ventre. Lá no ventre começou o processo de rejeição, né? Imagina que diante daquela situação ali, vou conjecturar aqui, né? Talvez Gileade e aquela mulher dizem: olha, não, Gileade, você não pode ter esse menino, porque se você tiver esse menino, você vai desgraçar a minha vida, vai desgraçar a minha casa. Não, então vamos tirar, vamos abortar, vamos. Então, já lá no ventre, esse menino já ali passava por rejeição. Enquanto ele estava no ventre, aqui, seu pai e sua mãe brigavam para que essa criança não viesse, porque não era desejado, não era uma gravidez planejada. Logo, a mãe dele era uma prostituta. Em outras formas de falar, Jefité pulou a cerca. Durante a gravidez, a mãe e o filho compartilham não apenas do alimento, do mesmo ar, mas durante a gravidez, a mãe, irmãos, compartilha com o filho, sabe do quê? Das sensações, das emoções e inclusive dos desgostos. O filho sente tudo que a mãe enfrenta: humilhação, sabe, abandono, decepção. O choro da mãe é interpretado pelo filho. A angústia da mãe é interpretada pelo filho, ainda dentro do ventre. Então, o filho ali no ventre não compartilha só do alimento e do ar. E é interessante a gente pensar nisso, irmãos,
Sabe por quê? Enquanto hoje preparava o estudo para hoje, eu fiquei pensando no Davi, na Ana Júlia e no Pedro Henrique, sabia? E eu comecei a fazer uma comparação da personalidade de cada um deles, né? Comecei a fazer uma comparação com a personalidade de cada um deles. E percebi que de fato e de verdade, as emoções que a mãe sente, realmente, isso é compartilhado com o filho. Porque eu comecei ali, né, coisa de pai, comecei a olhar o perfil do Pedro Henrique e da Ana Júlia, e comecei a relembrar de como foi a vida da Rose durante a gravidez de cada um deles. E por incrível que pareça, a ação de cada um deles realmente demonstra a forma como eles foram tratados ainda no ventre. Eu olho para o Pedro Henrique, fazendo uma análise da vida do Pedro Henrique, eu falei, meu Deus, como isso é extraordinário de pensar. Por quê? Porque lá dentro da barriga, o feto, irmãos, né? O feto, ele já é uma vida para Deus. Já está ali. Já tem ali, sabe, a absorção dos sentimentos. Por isso, nós vamos ver que esse texto de Jefité, ele está relacionado com essa doença que aflige não somente a igreja, mas que atinge toda a nossa sociedade. De pessoas que foram realmente rejeitadas e que trazem consigo essas marcas, né? Pessoa retida, pessoa isolada, pessoa cabisbaixa, pessoa recuada, né? Às vezes você olha para a criança, às vezes você olha para a moça, para o jovem, sabe? Ela leva uma vida boa em casa e tudo mais, mas às vezes a gente não sabe como foi a gravidez dessa mulher. Que talvez essa criança que ali, ela é parada, ela é quieta, ela não é muito de falar, ela é cismada com tudo, às vezes ela traz consigo essas marcas. Marcas que talvez ela poderá levar consigo durante muito tempo da sua vida. E isso é interessante, a gente começar a prestar atenção nos nossos filhos e fazer aí uma retrospectiva de como foi, sabe, a nossa vida ali, principalmente da mulher, né, que carregou aquela criança. Porque assim, irmãos, eu sempre digo que quando uma menina engravida, o sentimento do pai é diferente do sentimento da mãe. O sentimento do pai é o seguinte: eu te amo, mas se você engravidar eu te ponho para fora de casa. Vai você e sua mãe. Esse é o sentimento do pai, porque o pai ele é racional. O pai ele só pensa no nome da família. O pai ele só pensa na reputação. A mulher não. A mulher ela tem aquele negócio de sentimento. Por quê? Porque um dia os dois foram um só. A mãe, quando descobre que a filha está grávida, sabe o que ela diz para a filha? Minha filha, se seu pai descobrir, mata eu e você. É assim que acontece. O pai diz, minha filha, eu te amo, mas se você embuchar, na Bahia eu falei embuchar, né? Se você embuchar, eu te ponho para correr de casa, percebe? Não tem nada a ver com sentimento, é racionalidade. Então a mãe sabe o que é isso, porque os dois um dia foram um só. O sentimento vai para além. Há marcas que se instalam, né, em nós, quando ainda estávamos no útero materno, e que pode nos acompanhar durante anos e anos da nossa caminhada. Por isso, não importa em quais condições nascemos, não importa se estávamos ou não nos planos dos nossos pais, e isso é o que é extraordinário, irmãos. Não importa se eu e você estávamos ou não nos planos do nosso pai, nos planos da nossa mãe, o que importa mesmo é que nós sempre estivemos nos planos de Deus. Já que você pode ler para mim, por favor, Isaías capítulo 49, versículo 1. Isaías 49, versículo 1.
Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Olha que coisa gloriosa. E isso é maravilhoso de pensar, porque não importa se estávamos ou não no plano dos nossos pais, mas estávamos sempre nos planos de Deus. E se nós nascemos, é porque o Senhor Deus nos concedeu a oportunidade de fazer a diferença. Muitas das vezes os pais não entendem o porquê uma criança nasce. Muitas das vezes as nossas ações e as nossas cabeçadas pode trazer aí à tona uma criança, mas essa criança está nos planos de Deus. E se está nos planos de Deus, irmãos, Deus tem algo melhor para si através dessa criança. E isso é maravilhoso de pensar. Além de ser rejeitado pelos seus pais e pela sociedade, mesmo antes do seu nascimento, Jefité, ainda quando era jovem, foi escorraçado de casa pelos seus irmãos, que eram filhos legítimos. Veja o versículo de número 2 aí, de Juízes capítulo 11. Diz aí: a mulher de Gileade também lhe deu os filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois você é filho de outra mulher. Infelizmente, naquele momento, ninguém se levantou a favor de Jefité. Pelo contrário, até os moradores da cidade foram a favor da sua expulsão. E se não bastasse os traumas antigos da rejeição pela família, pelos amigos, pelos pais, agora enfrentando ali um trauma sobre traumas, rejeitado agora, expulso de casa, escorraçado de casa, e agora não tem jeito. Por quê? Com uma rejeição iminente, Jefité deixa o seu coração ser permeado pela revolta e pela raiva. Normalmente, Silva, normalmente, Luan, uma pessoa que traz consigo estigmas, marcas de rejeição, essa pessoa, ela tende a ser uma pessoa revoltada. Ela tende a ser uma pessoa revoltada. Revoltada com tudo, revoltada com todos, revoltada com o mundo, revoltada com Deus. Por quê? Porque aqueles de quem ela esperava amor, atenção, carinho, lealdade, reciprocidade, foram os únicos que não deram absolutamente nada disso para ela. Pelo contrário, expulsaram, escorraçaram e disseram: nós não precisamos de você, você é um filho bastardo, você nunca foi e nunca será desta família, nós te odiamos. Quantas e quantas pessoas que já não ouviram esta frase, irmãos? Eu te odeio, nós te odiamos, o que você está fazendo aqui ainda? Vai embora, ninguém te quer aqui não. São marcas profundas na alma e que dói, irmãos, que dói. Somente quem traz consigo isso, somente quem já foi rejeitado, somente quem é rejeitado, somente quem já ouviu, sabe, muitas e muitas palavras que Jefité ouviu, sabe o que é isso. É aquilo que eu sempre digo: quem nunca passa, nunca vai sentir a dor de quem já passou, de quem está passando. Então, as marcas das rejeições, trazemos muitas na nossa vida. Agora, quais são as consequências dessa rejeição? Quais são as consequências geradas pela rejeição em nossa vida? Veja comigo aí o versículo de número 3. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu na cidade de Tobi. Então se estabeleceu na cidade de Tobi. Normalmente quem sofre algum tipo de rejeição tende também a rejeitar outras pessoas. Interessante de pensar é o lugar para onde Jefité fugiu. Jefité fugiu para a cidade de Tobi. Sabe como era a região de Tobi? Era uma região desértica,
inóspita, selvagem, solitária, e somente quem habitava em Tobi eram pessoas maus e pessoas ruins. Interessante pensar nisso, né? Não tinha outro lugar para Jefité fugir? Foge para outro lugar, vai para um lugar um pouquinho melhor, um lugar um pouquinho em que haja pessoas, né, aparentemente mais receptíveis. Não, ele foge para a cidade de Tobi. E é interessante pensar porque parece que o lugar que ele escolheu para viver refletia o estado do coração dele. Ele estava com raiva, ele estava se sentindo rejeitado, e ele foge para a cidade de Tobi. Ele foge para um lugar onde só tinha pessoas ruins, pessoas maus. A impressão que dá, irmãos, é que quando a gente olha para as marcas que trazemos na nossa vida, o nosso coração, ele tende a se inclinar para lugares em que as marcas causadas em nós nos levam. É interessante como nos tornamos o lugar em que vivemos o retrato da nossa alma. Você olha para Jefité, era um homem amargurado, um homem revoltado, um homem extremamente irado com tudo e com todos. E qual foi o lugar que ele procurou para morar? Para fugir? Um lugar onde só tinha pessoas rejeitadas, pessoas amarguradas, pessoas ruins, pessoas maus. O retrato do lugar, irmãos, muitas das vezes em que a nossa alma, o nosso coração mostra estar, é exatamente o estado em que nós nos encontramos. E nós vamos ver como é terrível as marcas da rejeição. As consequências são danosas. Olha que interessante. Muitas pessoas, quando são rejeitadas, abandonadas pela família, pelos amigos, de casa, da igreja, né? Elas normalmente começam a frequentar o quê? Lugares perigosos. Normalmente todas as pessoas que se sentem rejeitadas dentro de casa, né? Seja ele homem, mulher, moça, jovem ou adolescente, não importa, começa a caminhar com pessoas erradas. Começam a frequentar lugares deprimentes, né? Como quem dissesse para si mesmo: esse é o lugar que eu mereço ficar. Pelo menos aqui, as pessoas que estão aqui ou estão igual a mim ou pior do que eu, então elas não vão olhar para mim, elas não vão me rejeitar. Normalmente tendem a procurar lugares que não tem nada a ver. Por quê? Porque a rejeição é um processo de decadência. Mexe com a autoestima, mexe com a personalidade. Uma pessoa rejeitada, ela acha que ela não consegue se enquadrar em lugar nenhum. Ela acha que o único lugar em que ela pode ser bem recebida são lugares hostis, lugares perigosos, sabe? Aí não somente os lugares são deprimentes, mas até as músicas também, né? É um retrato da pessoa. Nossa, que música é essa? É música, eu gosto dessa música. Mas porque a música retrata o que a pessoa está vivendo. Momento de depressão, momento, sabe, totalmente de mágoa, de remorso, e vai alimentando aquilo. Todos dispersos ali, né? Se ajuntou com Jefité. Olha o que ele diz aí, no versículo de número 3 ainda. Diz que ele foi morar na cidade de Tobi, um lugar totalmente inóspito, um lugar deserto, mas diz mais ainda do que ele, diz, olha, ali um bando de vagabundos e vadios se ajuntou com ele e o seguiu. Jefité, né, com a sua revolta, com a sua ira, vai morar em um lugar totalmente estranho, um lugar totalmente deserto, um lugar de pessoas ruins. O texto diz que ele se ajuntou com pessoas ruins e ele fez dessas pessoas um bando. Ele fez um grupo. Eu estava pensando comigo hoje, né? Eu falei, poxa vida, que interessante. O primeiro
grupo de crime organizado Jefté criou. Primeiro grupo de crime organizado. Jefté, ele se alia com esse homem, né? E ele se alinha ali com aqueles homens. A rejeição de Jefté que ele enfrentou criou uma camada de revolta no seu coração, a ponto de ele só pensar e desejar maldade. E a única saída que ele encontrou para a sua rejeição foi o quê? Foi se envolver com o crime. Ele formou um grupo de pessoas, ele formou um grupo de pessoas perigosas, maldosas, que traziam no seu coração muitas rejeições, tais como a dele. Ele se sentia desprezado, mas quando ele andava com aqueles homens, ele se sentia bem. Ele se sentia muito bem quando andava com aqueles homens perigosos, criminosos e ladrões. Por quê? Porque aqueles homens o elogiavam. Aqueles homens diziam para ele: olha, você é o cara, você é fera, você é o melhor líder que nós já podemos ter. Então, o elogio que aqueles homens faziam para Jefté, aquilo massageava o ego de Jefté, aquilo massageava o coração de Jefté. E ele sabia que ele não ia ouvir nenhum tipo de honras e nem de elogio fora daquele lugar. Por isso, ele se alinha com aquelas pessoas. Toda a Bíblia, irmãos, todavia, a Bíblia nos afirma o seguinte: que não adianta a gente procurar meios para fugir, não adianta a gente procurar pessoas para nos aliar, porque pode um cego guiar outro cego? Quem pode ler para mim Lucas 6:39, por favor? Lucas capítulo 6, versículo 39, quem achou pode ler. Enquanto vocês procuram, junto com aquele bando agora, Jefté se transformou no líder do crime organizado. Passaram a assaltar as cavernas, passaram a assaltar os viajantes, passaram a assaltar os povoados e a região. Eles começaram a espalhar o medo e o terror por onde passavam. Todos da região temiam Jefté e os seus comparsas, porque eles eram pessoas extremamente mal. Parece os nossos dias atuais, né? Como pode? Pode ler, pastor. E disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Olha aí. Pode um cego guiar outro cego? Não tem como. Porque os dois são cegos. E andando juntos, os dois vão tropeçar. E os dois vão cair. E a resposta que Jefté encontrou, irmãos, para dar à sociedade, para dar aos seus irmãos, para dar para a sua família, e para dar para todos aqueles que ele havia sido rejeitado, sabe qual foi? Vingança. Foi essa a resposta que Jefté encontrou. Já que eles não estão nem aí para a gente, já que eles nos fizeram sofrer, então a resposta para eles vai ser essa. Ele se alinha e se alia com aqueles homens, e ali montam ali um grupo de crime organizado, começam a assaltar, começam a matar, começam a espalhar o terror pela sociedade e mandando uma resposta: ó, é assim que nós vamos fazer com todos aqueles que nos desprezaram. É assim que nós vamos fazer com todos aqueles que fizeram qualquer coisa de mal contra nós. Agora, olha para cá. Quando olhamos para esse texto, podemos notar que essa, é a característica da nossa sociedade. As nossas ruas estão repletas de Jeftés. As nossas ruas estão repletas de gente que, porque foram rejeitadas, desprezadas, magoadas, feridas, trazem consigo no seu coração uma revolta, uma rebeldia, uma rebelião, sabe? Homens e mulheres. E a forma que esses homens, mulheres, moças, jovens, adolescentes, eles encontram
de responder para a sociedade é se associando ao tráfico, às drogas, ao crime, à prostituição, à orgia, a gangues, a pessoas delinquentes. E eles fazem isso, sabe para quê? Para dar o troco. É assim que meu pai trata eu? É assim que minha mãe me trata? Então eu vou dar o troco. E como é que dá o troco para os pais? Indo para as drogas, indo para o álcool, se prostituindo. E como é que dá o troco para a sociedade? Roubando, matando, furtando. E como é que dá o troco para todo mundo? É gerando um caos, é aplicando pânico, é trazendo terror, terror para a comunidade, terror para a sociedade, terror, terror. E quanto mais terror, mais bem essa pessoa se sente. Sabe por quê? Porque ela pensa consigo só assim: olha, as pessoas não me deram o que eu merecia, então eu vou dar para elas também o que elas não merecem. Falta de paz, falta de amor, falta de lealdade. É isso aí, irmãos. O que aconteceu com Jefité é o retrato da nossa sociedade. Olha e veja quantas pessoas rejeitadas estão por aí aplicando terror, se aliando, se associando ao crime, se entregando às drogas, à orgia, porque acham que dessa forma elas conseguem, pelo menos, nem que seja por um instante, ganhar a atenção. E aí se alia a gangues, porque pelo menos na gangue, ali alguém vai dizer: ô, você é fera, hein, meu? Você é fogo, hein? Você é da hora. Pelo menos ali no meio, sabe, daquela patotinha, as mesmas pessoas, com os mesmos sentimentos de revolta, de mágoa, de ódio, vai alimentar também o ego do outro. E isso, irmãos, é muito triste de pensar. Por quê? Porque isso aí são marcas causadas pela rejeição. Agora, falei do mundo. Vamos trazer essas marcas para perto de nós? Quantas pessoas há dentro da igreja que não conseguem evoluir na sua vida, porque trazem consigo marcas, e porque essas marcas um dia foi rejeitado, abandonado pelos pais, abandonado pela família, abandonado por quem quer que seja, não consegue se relacionar, não consegue mais, sabe, obter cura, perdeu a sensibilidade e a capacidade de amar, não consegue mais trilhar um caminho. E isso não é só um retrato da nossa sociedade, isso é um retrato do mundo. Há muitas pessoas na igreja doentes, sabe? Doente. Jefité estava tomado por um rumo suicida, né? Se afundando cada vez mais no mar da autopiedade, no mar da mágoa, no mar do ressentimento, deixando que a violência fosse a ordem do dia. E ele caminhava por esse caminho, sabe por quê, irmãos? Porque ele pensava assim, ó: todos me rejeitaram, então que se dane, eu também vou rejeitar todo mundo. Tô nem aí. Deus me abandonou, então que se dane, igreja. Quero lá saber de Deus. Ninguém está nem aí para mim. As pessoas só falam comigo para me apontar, para me humilhar, para me rejeitar. Então estou fora. Se todos me rejeitam, vou rejeitar todo mundo também. O que Jefité enfrentou, a forma como ele resolveu viver, irmãos, havia condenado a sua vida. Mas, depois de enfrentar tanta luta, tanta angústia, depois de ir morar na cidade de Tobi, de se aliar ao crime organizado, depois de se tornar um homem mau, um homem delinquente, com muitas mortes nas costas, com muitas coisas erradas, Jefité resolveu tomar uma decisão para a sua vida. Jefité decidiu tomar um novo rumo para a sua vida. De delinquente, de ladrão, de matador, de alguém totalmente, sabe, ruim, de um fora da lei, ele passou a ser conhecido como o herói nacional. De fora da lei,
ele passou para herói nacional. De um lixo, ele passou a se tornar um tesouro. E isso é tão extraordinário de pensar, irmãos, que a história de Jefité tomou uma proporção tão grande que ela foi passando de geração para geração, até que ele ganhou um lugar na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz: o que dizer de Jefité, que se tornou um dos heróis da fé, porque entregou-se, porque se envolveu com Deus. Agora, qual foi a resposta de Jefité para rejeição, Jaque? Como foi que Jefité conseguiu se superar, irmã Marta? Como foi que Jefité conseguiu se livrar dessas marcas profundas da rejeição? Rejeição dos pais, rejeição dos amigos, rejeição dos moradores da cidade, rejeição de todos aqueles que andavam com ele. Como que Jefité conseguiu se curar depois de ter virado um bandido, depois de ter virado um delinquente, depois de ter virado um marginal? Como que ele conseguiu se libertar? Como que ele conseguiu virar em um homem de honra, em um pai de família, em alguém extremamente honrado pela sociedade? Como? Está na Bíblia. Veja comigo aí o versículo de número 11. Lê para mim, Jaque, versículo de número 11. 11. Pode ler? Pode ler, por favor. Aí Jefité foi com os chefes de Gileade, e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefité fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Olha, assim como Jefité, irmãos, teve uma mudança de vida, assim como Jefité conseguiu mudar a sua história, assim como Jefité também conseguiu restaurar a sua vida, eu e você que aqui estamos essa noite, você que me ouve de casa, nós também temos aí a oportunidade de uma mudança de vida. Talvez você foi rejeitado, você foi abandonado, desprezado na vida, mas sempre há uma saída, sempre há uma possibilidade de receber honras, de ser exaltado, de ser reconhecido, de ser honrado pelas pessoas. A pergunta é: você está disposto a deixar Deus escrever uma nova história para você? Você está disposto a deixar Deus fazer com a minha e com a sua vida o que fez com Jefité? O que Jefité fez? A minha tradução diz: e ele, perante o Senhor, lá em Mispa, falou todas as palavras diante de Deus, o que ele havia sofrido pela sua família, e fez o povo jurar as palavras que tinha dito. Sabe o que Jefité fez? Aquela velha frase, que o problema não é o que as pessoas e o que a vida faz com a gente. O problema é o que a gente faz com o que a vida fez com a gente. O que é que nós vamos fazer com os traumas, com os medos, com as rejeições? Nós vamos fazer isso mesmo? Nós vamos ficar alienados? Nós vamos nos render, nos entregar? Nós vamos nos associar ao crime organizado? Nós vamos partir para o álcool, para as drogas, para a prostituição? Nós vamos para as gangues? Não! Nós temos que dar um rumo para a nossa vida, irmãos. E diz a Bíblia que Jefité, então, ele toma um posicionamento diante de Deus. E diante de Deus, ele abriu o coração e ele disse todas as palavras que os seus irmãos e os seus pais haviam dito quando ele foi expulso de casa. Talvez não estivesse nos planos dos pais de Jefité o nascimento de Jefité.
Mas o nascimento de Jefité estava nos planos de Deus, porque Deus precisava de um juiz com as qualidades de Jefité, com as características de Jefité. E não me importa o quão ruim um dia Jefité foi, mas o dia, irmãos, em que Jefité abriu o coração e disse para Deus qual eram as coisas que doía na alma dele, ele obteve cura. Então, como foi que Jefité respondeu para as aflições da sua vida? Ele simplesmente abriu o seu coração diante de Deus e contou para Deus o que doía. Ele disse: Senhor, eu fui rejeitado, eu fui desprezado. É interessante, se você olhar comigo aqui, veja comigo aí, o versículo de número 8, versículo 7. Olha as palavras de Jefité para o povo. Quando os líderes foram buscar a ajuda de Jefité, olha que coisa interessante, olha para mim aqui um minuto. Sabe o que aconteceu? A notícia chegou lá na cidade de Jefité, que Jefité tinha se tornado alguém perigoso, alguém que tinha montado um exército de homens ruins. Mas aí, esses homens aí, ó, movidos por um impulso divino, porque sozinho eles não iriam, por um impulso divino, eles foram atrás de Jefité. E ele disse para Jefité: Jefité, nós viemos aqui porque ouvimos falar da sua fama e queríamos que você se tornasse um general para nós e lutasse por nós contra os amonitas. Palavras de Jefité no versículo 7. Então disse Jefité: ué, vocês me odiavam, não foram vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Não foram vocês que me expulsaram da cidade que eu nasci? Por que agora vocês me procuram quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, disse os líderes de Gileade. Ele disse: olha, apesar disso, os líderes estavam dizendo: Jefité, nós reconhecemos mesmo que fizemos isso com você, mas também reconhecemos o potencial que você tem. Na verdade, nós não sabíamos que grande homem você era depois que nós te mandamos embora. Eu acredito, irmãos, que essa fala mobilizou o coração de Jefité. E a resposta de Jefité para aquela rejeição foi o seguinte: Senhor, eles me rejeitaram, Deus. Eles me desprezaram. Eles jogaram meu nome na lama quando eu ainda era criança. Eu não podia participar de nada. Eu era desprezado na escola, no vilarejo. Quando eu fui crescendo, eles iam me rejeitando, sempre dizendo que eu era filho de uma prostituta. Nunca me deixaram fazer nada, Senhor. Mas agora eles vieram, Deus, me procurar. Então, Senhor, dai-me a oportunidade de me tornar um homem de verdade e alguém que mude a história. Palavras de Jefité. Ele colocou diante do Senhor tudo que ele havia ouvido contra ele. E ele fez os líderes jurar que eles teriam como líder. De boiadeiro, de bandoleiro para juiz, de lixo para tesouro. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus pega o homem rejeitado pela sociedade e transforma ele para a nossa alegria e para a glória do teu santo nome. Como é que Deus trata o malvado? É dando ao malvado a oportunidade de recomeçar. Por isso eu quero dizer para mim e para você essa noite, que não importa o quanto de desprezo, o quanto de rejeição nós possamos receber das pessoas, saiba de uma coisa: se de verdade eu e você abrirmos o nosso coração diante de Deus, pode ter certeza, nós receberemos cura. A Bíblia diz que Naamã, ele era um general,
Ele era alguém reconhecido pela sociedade, porém ele era o quê? Ele era leproso. Cada um de nós, irmãos, trazemos conosco uma lepra existencial, algo que macula a nossa integridade, que machuca o nosso coração. Mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 50, José estava diante dos seus irmãos. Palavras de José para os seus irmãos: todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. Todos aqueles, irmãos, que abrem o coração e que confessam diante de Deus o que dói, porque dói, como dói, recebe de Deus cura. Jefité experimentou a cura para a rejeição quando ele, diante de Deus, confessou: Deus, esses homens, ó Senhor, me machucaram, me desprezaram, aviltaram a minha imagem, decepcionaram o meu nome. Por onde eu passei, as pessoas me apontavam por causa dessas pessoas. Mas agora, Senhor, eu quero agradecer o Senhor, porque todos aqueles que me humilharam, o Senhor trouxeram diante de mim, para que eles pudessem reconhecer quem eu sou e o valor que eu tenho. Esse texto nos ensina, irmãos, que ninguém sabe o valor que você tem. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você é desprezado, fica tranquilo. O problema não está em você, o problema está em quem despreza. Quando somos desprezados, quando somos rejeitados, o problema não está em nós, muitas vezes está em quem nos rejeita. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi o mais terrível entre os homens rejeitados, homem de dor, Jesus Cristo. Os seus irmãos desprezaram ele, os fariseus chamou ele até de demônio, falou que ele estava cheio de cão no corpo, tentaram matar Jesus. Mas sabe por que eles rejeitaram Jesus? Por causa da dureza do coração. Muitas pessoas, irmãos, que estão à nossa volta, às vezes pai, às vezes mãe, às vezes esposo, marido, esposa, filhos, amigos, nos rejeitam porque não conhecem o valor que nós temos, irmãos. Cada um de nós temos um valor único, ímpar. Mas quando somos rejeitados, normalmente, se nós tivermos a consciência de quem somos em Deus, quem sofrerá é quem rejeitou. Se nós estivermos alicerçados em Deus, apegados com Deus, andando com Deus, ao invés de nos ajuntarmos a levianos, a pessoas vadias, como diz a Bíblia, a procurar outro caminho para a vida, não, pelo contrário, a gente começa a caminhar mais em Deus, e a gente começa a se motivar, a gente começa a se levantar, até que Deus faz com que as pessoas que se levantaram e que nos desprezaram, venha nos procurar, venha procurar a nossa ajuda, porque foi isso que Jesus, ele fez naquela cruz. Ele morreu no nosso lugar, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, para que eu e você hoje pudéssemos ter valor. Ele fez isso por mim e por você. Por isso, quando você estiver enfrentando momentos de rejeição, pode chorar nos pés de Jesus, porque ele sabe o que é ser rejeitado. Pode chorar no pé de Jesus, porque ele sabe o que é ser humilhado, e com certeza ele irá te exaltar, porque essa é a promessa bíblica: os humilhados serão exaltados, e bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Fique de pé. Que Deus possa aplicar esta palavra no meu e no seu coração. Eu não sei qual é o tipo de rejeição que você está enfrentando, ou que você enfrentou, mas uma coisa eu sei: somente Deus pode curar a ferida da nossa alma. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento.
E gostaria que nesse momento, de olhos fechados aí, você fizesse o que Jefité fez. Você abrisse o seu coração diante de Deus e dissesse para Ele aonde dói, e dissesse para Ele quais são as marcas que você traz dentro de si da rejeição. Que você possa dizer para Ele aí: Deus, eu sei, Senhor, eu sei que a rejeição tem um poder muito grande de nos frustrar, de nos decepcionar. A rejeição, Senhor, tem um poder muito grande, Senhor. Mas eu sei também, Senhor, que quando nós colocamos-nos diante de Ti, com o nosso coração disposto a receber cura, Deus, nós recebemos. Então, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, eu quero Te apresentar, Deus, cada coração, cada irmão, cada irmã, Deus, que o Teu nome possa ser glorificado. Eu sei, Senhor, que uma nova história, Deus, uma nova história o Senhor tem para cada um de nós. Uma nova história, Senhor, o Senhor tem para as nossas vidas. Eu não sei, Senhor, qual foi o momento de rejeição, que esse momento, Senhor, causou lacunas e buracos na alma deste homem e desta mulher. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele que pode fazer tudo novo. O Senhor é aquele, Senhor, que pode transformar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é aquele, Deus, que pode fazer tudo novo. Assim, Senhor, como o Senhor fez na vida de Jefité, assim como o Senhor curou a alma de Jefité, Deus, cura a nossa alma esta noite. Eu não sei, Senhor, o tamanho do buraco da rejeição no coração dele, no coração dela, mas uma coisa eu sei, Senhor, o Senhor é o único que pode fazer a nossa honra voltar novamente. Em nome de Jesus, Pai, escreva, Senhor, em nossos corações uma nova história, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua mão poderosa possa vir ao nosso encontro, trazendo cura, trazendo paz. Em nome de Jesus. Que o Teu nome possa ser glorificado, Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, curar a nossa alma, curar o nosso coração, para a glória do Teu santo nome. Nós queremos, Senhor, nós queremos sair da nossa tenda, nós queremos, Senhor, sair da nossa zona de conforto, nós queremos tirar o avental da autopiedade, e nós queremos, diante de Ti, abrir o nosso coração e dizer que dói na alma, dói, Senhor, dói ser rejeitado, dói ser abandonado, dói ser largado. Mas uma coisa é verdade, que o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é aquele que nos põe de pé quando estamos caídos, o Senhor é aquele que nos levanta nos momentos de dificuldade, o Senhor é aquele que nos restaura. Então essa noite, Deus, nós queremos ser restaurados, nós viemos aqui para ser curados, e que esta palavra possa ser aplicada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Sai daqui com esta palavra no seu coração, irmãos. Uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para você. Amanhã nós temos o chá das mulheres, domingo pela manhã nós temos ceia do Senhor, domingo à noite nós temos a nossa ceia também. Que Deus em Cristo Jesus possa curar as feridas do meu e do seu coração. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por este culto, obrigado por esta oportunidade, Deus. Pedimos que o Senhor possa nos levar em paz, pedimos que o Senhor, meu Deus, possa curar as lacunas do nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair daqui melhores do que entramos. Que a Tua palavra possa ser um bálsamo para os nossos corações. Conceda-nos uma noite de bênção e de paz. Conceda-nos uma noite de glória, Senhor. E que o Teu nome possa ser glorificado. Abençoa cada um dos irmãos que aqui esteve. Abençoa cada um dos irmãos que em casa está. Em nome de Jesus. Visita, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que precisam de cura para a alma, cura para o corpo, cura física.
em nome de Jesus. Estabeleça, Senhor, a tua cura em cada lar, em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de impetrar a bênção apostólica, gostaria de apresentar o nosso irmão Mylon. O nosso irmão Mylon, né? Mylon está aqui conosco, é da igreja pentecostal. Cristã Pentecostal. O nosso irmão Mylon, da igreja cristã pentecostal, está nos visitando esta noite. Como é que nós vamos receber ele em nosso meio esta noite, irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Mylon, fica à vontade. A casa é do Pai, minha casa, sua casa, a casa é de Deus. Sempre que sentir vontade de estar conosco, as portas estão abertas. Amém? Depois da bênção apostólica, você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, você pode ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor e tomar um café abençoado conosco, é lógico, né? Estava aqui,